Obrigado, pastor. Amados, eu já falei, né, meio apressadamente, como o pastor disse, sou meio apressado mesmo às vezes, mas é um prazer, quero repetir novamente, um prazer estar com vocês novamente, ver os rostos, né, que há algum tempo já não via. Ainda bem que hoje tem Facebook, tem essas coisas todas, a gente vê alguém de vez em quando, né? Eu não tenho, mas ainda tenho uma espiadinha lá, né? Então vejo os irmãos, as notícias, e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nessa noite, é muita alegria, né, que eu revejo os irmãos. Agradeço mais uma vez o grupo de louvor por poder estar ministrando junto com eles, essas breves canções, matando bastante a saudade. Matando não, eu sempre digo, alimentando a saudade, né? A gente não mata, a gente alimenta. Agora vou para casa e ficar com saudade de novo. Aumentou. Eu alimentei a saudade, né? Mas é sempre muito bom ter esses momentos e essa família, que apesar agora da distância, né, e não já estarmos mais cotidianamente juntos, ainda faz parte da família, ainda são família e sempre serão família, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus? Muito obrigado mesmo, agradeço ao pastor Anísio também, aos presbíteros, né, ao pastor Hélio, que fez um contato com a gente também, para estarmos juntos nessa noite aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero, em especial, apresentar e também agradecer a presença do Rodolfo e da Cássia, né, aquele casal jovem e bonito ali, né, eles moram aqui em Curitiba, mas no mês passado estiveram casando lá em Bombinhas, né, e me convidaram para fazer o casamento deles. Né? Então, estivemos lá juntos e eles agora estão casados na bênção do Senhor Jesus, né? E hoje estão aqui com a gente, é um prazer ter vocês aqui conosco. Essa é a igreja que eu lhes falei, né? E certamente já estão convidados, né, pastor Anísio, a estar com os nossos irmãos aqui, com a nossa família aqui, sempre que vocês puderem, tá bom, queridos? Aí, como sempre a igreja tem feito, né, recebam um abraço aí dos nossos irmãos. Eu não sei se o pastor ia apresentar posteriormente, então deixa o pastor apresentar os demais depois. Lá estou eu atravessando de novo, né? Mas eu não podia deixar de apresentar os nossos irmãos ali, tá bom, queridos? Né? Deus abençoe muito vocês. E depois, então, o pastor Anísio faz a apresentação dos demais irmãos e visitantes, né, que eu não os conheço ainda. Queridos, e para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus nessa noite, para nós estarmos aprendendo um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia lá no livro de Números, capítulo de número 13. Números, o quarto livro bíblico, né? Gênesis em diante, o quarto livro. Aí nós temos Números, capítulo de número 13. E nós vamos estar lendo os versos 25 a 33. Nós tivemos reunião do conselho também agora na sexta, e trago um abraço da nossa igreja e também aos amados, tá? Da nossa liderança, dos nossos presbíteros, a toda essa igreja amada. Números, capítulo número 13, versos 25 a 33. E depois também leremos o 14, do 6 ao 9, tá bom? Então, Números 13, 25 em diante, diz assim, meus amados: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Até aí o 9. Vamos orar? Vamos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Peço para que nessa oração você coloque a sua vida, você coloque você mesmo, o seu coração diante do Senhor, para que esta palavra que lemos juntos possa falar da sua realidade de vida, possa falar do seu coração, possa trazer para você princípios do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento agora especial de compartilharmos a Tua palavra, de aprendermos, ó Deus, aquilo que Tu tens para nos ensinar, e queremos colocar diante de Ti a nossa vida e o nosso coração, Senhor. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite, Deus. Limpa, meu Deus, qualquer coisa que impeça de nós ouvirmos, ó Deus, a Tua voz nessa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, ó Deus. Abre a nossa compreensão, para que a Tua palavra, ó Deus, salte desse papel e tinta, Senhor, e venha tomar lugar no nosso coração, fazendo com que os princípios dela, Senhor, as verdades, a direção dela, de fato, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha lugar no nosso coração e possa instruir a nossa vida e nos direcionar, Senhor, naquilo que Tu desejas, ó Pai. Todos nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. Agora é o momento, Senhor, de nós estarmos também, mais uma vez, ouvindo a Tua voz. Fala conosco. Tu sabes, ó Deus, o que se passa em cada coração. Tu sabes, ó Deus, como cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, chegou até aqui nessa noite, quais são os seus anseios, quais são, ó Deus, as suas dificuldades, ó Deus, o que é aquilo que ela espera de Ti, Senhor, as suas orações que ela tem derramado na Tua presença. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces a nossa vida no mais profundo dela, Pai. E por isso, Senhor, nós abrimos a nossa vida como um livro, Senhor, para que a Tua palavra também seja escrita nas tábuas do nosso coração. Amém. Assim nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, conta uma determinada história, muito longe daqui, cujo fazendeiro tinha uma fazenda enorme, e ele um dia, ao acordar, teve uma ideia e propôs para 2 animais da fazenda um desafio, de que esses animais preparassem para o fazendeiro, ao longo de 15 dias, um café da manhã diferente a cada dia, um café da manhã especial, um café da manhã que não se repetisse, um café da manhã que ele poderia acordar, saborear e começar o seu dia já com aquela refeição muito saborosa. E ele escolheu 2 animais para fazer esse desafio. Um desses animais era a galinha e outro era o porco. E ambos aceitaram, o porco e a galinha aceitaram o desafio do fazendeiro e toparam fazer durante 15 dias um café da manhã com cardápio diferente a cada dia. E assim começaram então a cumprir o seu desafio diante daquela proposta do fazendeiro. E fizeram o primeiro dia o café saboroso. O fazendeiro gostou, o fazendeiro amou aquele café da manhã e foi para o seu dia de trabalho. Segundo dia, a mesma coisa, um café diferente agora, não menos saboroso, mas muito nutritivo, e o fazendeiro, mais uma vez, saboreando aquele café, sai para o seu trabalho feliz. E assim sucederam os demais dias. Cada dia um café diferente, cada dia uma refeição nova, cada dia um cardápio totalmente renovado, não repetido, saboroso, e o fazendeiro, então, muito feliz de poder saborear aquela refeição. Mas aqueles cafés da manhã, cada dia um diferente do outro, começou a gerar muito trabalho para eles. E eles tinham que se desdobrar muito, cada um lá lutava muito para que o café saísse, para que o café fosse uma verdade, o fazendeiro se agradasse e eles cumprissem a proposta e o desafio que havia sido lançado. Mas no último dia eles ficaram sem um cardápio, não encontraram nem na internet, nem no Facebook, um cardápio que pudesse satisfazer agora e diferente, podendo nutrir saborosamente a vida do fazendeiro que havia feito a proposta. Aí eles tiveram uma ideia naquele último dia, uma ideia sensacional. Eles tiveram a ideia de fazer pão com bacon e ovos. Pão com bacon e ovos. Aí a galinha topou imediatamente.
e o porco se viu numa tremenda enrascada. Mas o que aconteceu? A galinha foi lá, pôs 2 suculentos ovos e trouxe para o porco para que ele pudesse preparar o restante do café. Só que ele se viu agora não mais com possibilidade de fornecer o bacon e continuar vivendo. E ele teve que ser sacrificado para que a refeição tornasse uma realidade. E de fato a refeição aconteceu, o fazendeiro ficou feliz, o porco foi sacrificado, deu seu bacon, deu parte dele para que aquilo se tornasse uma realidade, e já a galinha, depois de ter colocado os ovos, fornecido os ovos para a refeição, voltou a se riscar do terreiro e a continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a história que nós lemos nesse texto de Números? A história que nós lemos conta a história de 12 homens que foram enviados por Moisés para espiar uma terra prometida. A terra que nós conhecemos hoje como a região de Israel. Eles saíram do Egito, caminharam um longo tempo no deserto e estavam à beira de entrar nessa terra prometida. Mas essa terra prometida por Deus aos israelitas que saíram do Egito não era uma terra deserta. Era uma terra povoada, com cidades inclusive. Lembra-se de Jericó, com suas muralhas enormes? Era uma cidade, era uma terra que tinha muitas cidades, muitas pessoas, tinham povos ali, já fixando ali a sua residência, o seu comércio, a sua agricultura, os seus rebanhos. E a terra prometida, então habitada, precisava ser conquistada. Não era recebida gratuitamente, mas precisava ser conquistada. E por isso a necessidade de espiar a terra, de estrategicamente reconhecer o campo, reconhecer o território a qual eles haveriam de herdar. E Moisés então manda 12 homens para espiar essa terra. Eles voltam, retornam a Moisés, retornam também diante do povo, eles chamam de congregação, diante da congregação, e dão o seu relatório, mas são relatórios diferentes. 10 desses homens falam, apesar de ter trazido os frutos daquela terra, que eram bons frutos, grandes frutos, trouxeram um relatório extremamente negativo. Trouxeram um relatório dizendo que não havia possibilidade deles herdarem aquela terra, mesmo sendo terra de promessa de Deus. Mas 2 desses homens trouxeram um relatório diferente. Trouxeram um relatório dizendo que havia possibilidade sim de eles entrarem naquela terra prometida e herdarem nas suas vidas, na vida das suas famílias, na vida daqueles que eles amavam, a promessa que Deus havia dado há muito tempo atrás, desde quando eles saíram do Egito. E esses 2 grupos de pessoas têm muito a ver com a história que eu contei e tem muito a ver também com as nossas vidas. 10 deles estavam envolvidos. A galinha estava envolvida naquela situação da confecção do café da manhã. O porco, por então, estava comprometido. Parece que são 2 palavras iguais ou parecidas, mas não são. Envolvido e comprometido. 10 homens estavam envolvidos. 2 estavam comprometidos. Sabe por quê? Porque o envolvido é aquele que vai até um determinado momento. O envolvido é aquele que vai até uma determinada circunstância. O envolvido é aquele que tem uma responsabilidade, sim. O envolvido é importante na nossa vida, ele se envolve com as coisas, nos ajuda, ele se envolve com a família, ele se envolve com o trabalho, ele se envolve com a igreja, ele se envolve com o ministério, ele se envolve com missões, ele se envolve com o discipulado, ele se envolve com o evangelismo, que é o tema que os irmãos têm tratado agora durante essa caminhada. Tempo de ir. O envolvido se envolve sim, mas quando chega na hora X, na hora H, no mínimo obstáculo, ele sai fora. Ele sai fora, porque ele está apenas envolvido. Já o comprometido, ele pensa diferente. Ele está disposto pela sua família, ele está disposto pelo seu trabalho, ele está disposto pela sua missão, ele está disposto pela sua igreja, até inclusive, se preciso for, doar a sua própria vida. Era o caso de Josué e Caleb. Entrar na terra prometida tinham muitas circunstâncias. Os 10 olharam e disseram: epa, tem gigante lá, tem isso, tem aquilo, não vai dar, Moisés.
não vai dar. Os dois disseram, não, vai dar sim. Porque eles estavam comprometidos, eles estavam completamente agora com toda a responsabilidade de irem até a terra que Deus havia prometido e herdarem aquele espaço de terra para que os seus filhos tivessem herança também do Senhor. Eles estavam comprometidos. Eu quero fazer uma pergunta para você, para nós continuarmos, iniciarmos agora alguns pontos dessa mensagem. Você é uma pessoa comprometida ou envolvida? Na sua família, você é comprometido ou você está somente envolvido? No seu trabalho, você é envolvido ou está comprometido? Na sua igreja, envolvimento ou comprometimento? Na missão que Deus te deu, no chamado que Deus te deu, você está comprometido ou você está apenas envolvido? Os ministérios dessa igreja, os líderes de ministérios estão envolvidos ou estão comprometidos? Os diáconos dessa igreja estão envolvidos ou estão comprometidos? Os presbíteros estão envolvidos ou comprometidos? Os pastores, incluindo o que fala, está envolvido ou está comprometido? Há uma grande diferença em estar envolvido e estar comprometido. E eu quero mostrar para os irmãos, com base no relatório desses 12 homens que nós vimos nessa noite. Em primeiro lugar, queridos, como é que nós sabemos se somos comprometidos ou não? Com a nossa família, com a nossa esposa, com a nossa missão, com a nossa igreja. Se nós observarmos o versículo de número 31, capítulo 13, 10 homens disseram assim, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A primeira lição que eu aprendo nesse texto bíblico é que os comprometidos veem além dos obstáculos. Comprometido vê além do obstáculo. O que esses homens estavam vendo e percebendo eram os obstáculos que estavam sendo impostos naquela jornada e na transposição que eles deveriam fazer daquilo que viria de encontro à vida deles quando eles entrassem na Terra Prometida. O próprio texto diz que havia geografia, tinha montanhas, tinha rios, tinha partes de deserto, tinha os próprios povos, tinham gigantes, havia uma série de obstáculos que eles teriam de enfrentar para herdar aquilo que Deus havia prometido para eles. E mesmo sabendo que haviam esses obstáculos, ou mesmo sabendo, melhor dizendo, que era uma promessa de Deus, o que aconteceu com eles? Eles olharam os obstáculos e esqueceram que havia uma promessa do Senhor, e quando eles viram os obstáculos, eles largaram a mão e disseram, não vai dar para subir, não vai dar. Não vai dar para ir contra esse povo. Não vai dar para realizar aquilo que nós estamos pensando em fazer. Porque os obstáculos são muito grandes. Os desafios são enormes. Os obstáculos são tremendos. E nós não poderemos fazer. O envolvido é aquele que vê os obstáculos. Ele caminha só um determinado período, só um determinado momento, só um determinado trajeto. E quando chega a hora de fato de decidir, quando chega a hora de fato de se sacrificar por aquilo, ele não está mais juntamente com os demais. Na sua família, você é envolvido ou comprometido? Não. Os meus filhos, deixa que a minha mulher se vire. Eu não quero dar pitaco, eu não quero falar nada. Deixa que ela resolva. Ou vice-versa. No meu trabalho, eu não quero nem saber, pode se acabar tudo, pode acontecer o que quiser, eu não quero saber. Eu vou fazer a minha parte e deu. Na igreja, deixa que os outros resolvam. Deixa que façam como quiser. Eu vou até aqui. Não, mas isso eu não faço não. Não faço não. Não conta comigo porque eu não quero e não faço. Esse é o envolvido. Tem responsabilidade? Tem. Caminha até um pedaço? Caminha. Mas quando chega na hora da decisão, ele vê os obstáculos e não vai dar. Não vai dar, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho possibilidade. A minha religião não permite, como diz o pastor Hélio. Não é? Há uma série de coisas que nós podemos colocar que nos impedem de caminharmos uma vida de comprometidos com o Senhor. E sabe o que Deus está buscando, meus amados? Nós todos estamos aqui para louvar o Senhor, para pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre a nossa vida, a nossa família. Mas sabe o que o Senhor está buscando? Sabe o que Deus tem buscado? Deus está buscando
homens e mulheres comprometidos com o seu reino, com a sua palavra, homens e mulheres comprometidos com o seu ministério, homens e mulheres comprometidos com a sua família, homens e mulheres que não desistem quando vêm os obstáculos, mas quando eles chegam, olham através deles e pensam no Senhor, nas suas promessas, e têm a coragem e ousadia que, se preciso for, haverá sacrifício sim, de tempo às vezes, de dinheiro às vezes, ou até às vezes mesmo da nossa própria vida. Em certo momento da história de Israel, houve uma guerra, e nessa guerra havia algumas pessoas ali. E havia um homem diferente que desafiava o povo de Israel de uma maneira diferente. E quando ele desafiava o exército de Israel, ele não desafiava somente o exército, mas ele desafiava o próprio Deus de Israel. E os guerreiros de Israel, ao verem aquilo, ao perceberem a zombaria que vinha sobre a vida deles, sobre o seu exército, sobre o seu próprio Deus, não fizeram absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eles estavam envolvidos na batalha. Mas havia uma pessoa que estava comprometida. Havia alguém que tinha um compromisso com Deus. Havia alguém que tinha um compromisso com o nome de Deus. Não podia deixar que o nome de Deus fosse zombado. Não poderia deixar que o exército fosse zombado. Não poderia deixar que o povo fosse zombado. O seu nome foi Davi. E com uma pedra e um instrumento de trabalho, uma funda, ele, girando a funda com aquela pedra, acertou a cabeça de um homem chamado Golias. E depois o degolou para certificar-se que havia concretizado o trabalho, ele havia de fato morrido. E Davi então fez o que fez, porque ele era um homem comprometido. E isso poderia ter lhe custado a vida. Poderia ter lhe custado a vida. O maior exemplo de comprometimento, de compromisso que nós temos na palavra de Deus foi Jesus. Já pensou se no jardim de Getsêmani, apesar da oração de Jesus, ele dissesse: Pai, faça a minha vontade e não a tua? Já pensou se em algum momento ele se negasse a de fato correr os caminhos da cruz e a ser crucificado lá no Calvário? Ele estaria apenas envolvido, mas não comprometido. E no seu envolvimento, nós não teríamos herdado o presente que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. O mundo da palavra de Deus, o mundo bíblico, foi concretizado e realizado por homens e mulheres que tiveram de fato compromisso com Deus. Quando Ló é mandado sair de Sodoma e Gomorra, Deus dá instruções a ele. Uma das instruções era que ele não olhasse para trás. Ó, esquece tudo, não olha nem para trás. Pega as tuas coisas, pega a tua família e vai. Não olha para trás. E Ló tinha um compromisso com Deus. Ele estava comprometido. A sua mulher, porém, estava envolvida. Ela estava envolvida com Deus. Ela estava envolvida com a sua família. Mas ela estava também com um olhar lá nas cidades que ficaram. E quando de fato ela olhou para trás, diz a história que ela virou uma estátua de sal. Porque era uma pessoa envolvida e não comprometida. Só comprometidos podem mudar a história da vida de alguém e da sua própria vida. Você só pode mudar a sua vida. Você só pode mudar a história da sua família. Você só pode mudar a história dos seus filhos. Você só pode mudar a história da sua igreja se você estiver comprometido com Deus e com a sua obra. E daí com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida financeira, com tudo que você puder hoje. É necessário comprometimento. Qual tem sido a sua reação diante dos obstáculos da vida? Como você tem reagido quando os obstáculos surgem na sua vida? Como um envolvido ou como um comprometido? Os comprometidos pensam diferente, como nós podemos ler no capítulo 14, verso 9. Josué e Caleb, relatando, dizem assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos ou os podemos devorar. Uns disseram: não podemos subir. O outro: nós podemos devorar como pãozinho. O obstáculo era o mesmo. A visão da terra era a mesma.
mas uns estavam envolvidos e outros estavam profundamente comprometidos. Você está envolvido ou você está comprometido? É tempo de ir, diz o tema da igreja. Você está envolvido ou você está comprometido? Segundo lugar, meus amados, os comprometidos, vou lembrar o primeiro, os comprometidos vêm além dos obstáculos. Amém? Então diga para o irmão que está do teu lado aí, veja além dos obstáculos. Veja além dos obstáculos. Segundo, os comprometidos têm palavras de bênçãos nas suas bocas, ou na sua boca. Os comprometidos têm palavras de bênção na sua boca. Veja comigo, capítulo 13, verso 32. O relatório dos 10. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. E dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A palavra infamaram significa que eles tiraram a fama daquela terra. A fama que ela poderia produzir, como terra diferente, foi agora tirada por esses homens quando deram o relatório. E o relatório deles foi tão extremamente negativo que contaminou todo o povo. Veja aí, a gente não leu, mas observe o capítulo 14, verso 1 e verso 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O envolvido muitas vezes deixa passar a oportunidade de ter palavras de bênçãos dos seus lábios. O envolvido é aquele que muitas vezes, quando chega na hora X, a hora mais importante da decisão, quando ele poderia assumir de fato o compromisso, é aquele que diz: olha, não vai dar não. Ó, veja isso não está bom, isso não está legal, isso não vai dar certo. Não vai dar certo não. A esposa chega em casa toda animada: olha, eu consegui isso, eu vou fazer aquilo. Não, você já está muito velhinha, não vai dar certo não. Você tentou aquele outro curso e não deu certo. Aí chega o esposo todo animado: parece que eu vou ganhar uma promoção, meu salário vai aumentar. Será? Você está toda na empresa? Não vai dar não. Não vai dar certo não. O filho chega animado, fez uma coisa nova, diferente, descobriu alguma coisa. Você vai apanhar, moleque. Você vai apanhar porque você fez coisa errada. Ele só estava descobrindo a vida e as coisas, e lá vem aquela palavra de falta de incentivo. Tem uma propaganda, lembrei agora, vou arriscar, lembrei agora. Tem uma propaganda da IUD, da Igreja Universal, que é fantástica. A propaganda é fantástica. Eles mostram uma cena, ou várias cenas, são mais de uma propaganda, e nessas cenas eles mostram dois finais diferentes para cada situação. Um deles, por exemplo, é quando o filho é drogado, e o filho está sentado no sofá de casa, a mãe chega, e a mãe chega logo, vendo ele naquela estado de situação, e já começa a recriminá-lo, a dizer uma série de coisas, e deixa a situação familiar, a situação daquele jovem ainda mais péssima. E eles cortam essa cena ali perto desse final, e refazem a cena novamente, agora com a mãe dizendo outras palavras, com um gesto de carinho, e também agora de uma forma totalmente diferenciada, a ponto de apoiar o seu filho para que ele não se envolva mais com drogas. Muda totalmente a história, o ambiente familiar e das vidas que estão ali comprometidas. Você está comprometido com a sua família ou você está envolvido? Você está disposto a fazer de tudo para que a sua família seja de fato uma família feliz? Você está comprometido com isso ou somente envolvido? Vou fazer até um teste. O que depende de mim, se não der, se vira. Na sua igreja, está faltando algumas coisas, tem obstáculos? Você está comprometido a realizar o que for necessário, para caminhar um pouco mais, para doar-se um pouco mais, para investir um pouco mais de tempo, investir um pouco mais de recursos, se necessário for, para que a obra continue e seja de fato louvável a Deus e honre o seu nome, ou você está apenas envolvido? Eu vou até ali, depois eu não vou mais. Lá não dá para ir. Não. Ou você é envolvido, ou você é comprometido. Com todo respeito, nós estamos parecidos com o personagem
da fazenda, que é a galinha, ou nós estamos parecidos com o personagem da fazenda, que é o porco? Ou nós estamos no grupo dos 10 espias, ou nós estamos no grupo dos 2 espias? E nesse texto é interessante, talvez tenha outros, e tem outros números para isso, mas nesse texto apenas 15% das pessoas estão comprometidas. 15% das pessoas estão comprometidas. Mas a realidade pode ser diferente, meus amigos. Quer ver? Gideão foi desafiado por Deus a lutar contra o exército. Ele levou 32 mil homens de guerra, valentes, preparados para a batalha, para lutarem contra o exército. Estava bem municiado e armado. Deus disse: é muita gente. Vão pensar que vocês estão com a bola toda e vão esquecer de me glorificar. Vamos cortar isso aí. Vamos tirar um pouco daí, Gideão. Tirar 22 mil homens e ficar em casa. Gideão perguntou: quem está com medo, está preocupado, não sei o quê, volta para casa. Voltaram 22 mil, ficaram só 10 mil homens. Aí Deus disse: é muito ainda, Gideão, vamos fazer diferente. Manda eles beber água, eu vou te ensinar. Se eles beberem água, se ajoelhando e beberem água direto na fonte, ali ajoelhados, beber água na fonte, esses não servem, pode mandar embora. Aqueles que beberem trazendo a água à boca, mesmo ajoelhados, mas trazendo a água à boca, porque serve água com os olhos assim, a esses não contigo. Sobrou 300. 300 homens deram conta de um exército. Sabe por quê? Porque Deus estava buscando pessoas comprometidas. Eles poderiam morrer. Eles poderiam nunca mais ver a sua família. Eles poderiam ficar lá para sempre, aprisionados, escravos ou mortos. Mas eles estavam comprometidos. Comprometido é aquele que se doa, que se entrega. Comprometido é aquele que, além dos obstáculos, ele vê a realização daquilo que é impossível. Comprometido é aquele que não infama para que os outros deixem de realizar, mas pelo contrário, ele tem palavras de bênção na sua boca. Vai dar certo, vamos fazer. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, vamos sentar e discutir. Vamos caminhar juntos. A situação financeira está difícil, vamos sentar e fazer um orçamento. Curso básico do CRAU, é só fazer com os irmãos que são habilitados para dar o curso aí. A situação familiar não está legal? Vamos discutir, vamos conversar, vamos sentar. Eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar minha esposa, eu vou abençoar minha igreja, eu vou abençoar as coisas que eu necessito e acredito que podem se tornar diferentes, que a história pode mudar e alguma coisa pode ir mais adiante. Palavras de bênção nos lábios. Eu profetizo, eu abençoo em nome de Jesus. Meu filho vai ser uma pessoa diferente. Eu abençoo a minha mãe, vai ser uma pessoa diferente. A minha esposa vai ser uma pessoa diferente. A minha família vai ser uma família diferente. A minha igreja vai ser uma igreja diferente. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa. Basta as palavras virem nos nossos lábios e Deus estará realizando alguma coisa. Quando Josué e Caleb fazem isso, é porque eles estão entendendo que tudo aquilo que eles estavam vendo era proporcionado por Deus para a vida deles. Você está envolvido? Ou você está comprometido? Você está envolvido? Ou você está comprometido? Você está influenciando os demais de forma abençoadora ou não? Os comprometidos têm palavras de bênçãos nos seus lábios. Amém, queridos? Amém. Então diga para o irmão que está do teu lado aí: eu te abençoo em nome de Jesus. Já comece já profetizando sobre a vida dele. Comece já abençoando a vida do seu irmão em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus amados, além dos comprometidos verem, além dos obstáculos, além dos comprometidos terem palavras nos seus lábios, palavras de bênçãos na sua boca, os comprometidos creem de fato na promessa de Deus nas suas vidas. Você crê nas promessas de Deus? Amém. Os comprometidos creem nas promessas ou na promessa de Deus sobre a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. O comprometido crê na promessa, ele tem fé na promessa. O que move nós nesse mundo, nós crentes em Cristo Jesus, é a fé. É a fé. Todos os homens, os personagens do Antigo e Novo Testamento, eles não tiveram sobre suas vidas a concretização da promessa. Que promessa? A promessa de uma vida posterior diferente.
estão em estado de graça agora, aqueles que morreram, já foram por Jesus, estão em um estado bom, mas ainda não receberam a promessa porque estão aguardando a cada um de nós. E eles viveram no tempo deles aguardando a promessa. Mas eles aguardaram, e aguardaram, e aguardaram, e algumas delas não se concretizaram, principalmente no que concerne a vida futura. Algumas se concretizaram, eram aquelas promessas temporárias que Deus permitiu que eles tivessem na sua vida, como por exemplo o filho Abraão. E como é que Abraão andou segundo nós entendemos nas Escrituras? Caminhando pela fé, constantemente pela fé, crendo nas promessas, crendo nas promessas. A fé é que de fato move a nossa vida para caminharmos com Deus. Se essa fé não for uma fé real e genuína no nosso coração, nós seremos apenas envolvidos. Porque os comprometidos, eles creem de fato na promessa de Deus sobre as suas vidas. E o foco deles está além dos obstáculos que falamos anteriormente, porque elas estão naquilo que Deus prometeu para cada um deles. E quando Josué e Caleb olham, por exemplo, para a terra prometida, mesmo habitada, mesmo com seus gigantes, mesmo com as coisas que ali haviam, eles estão de olho na promessa do Senhor. Eles creem que o que o Senhor prometeu, ou seja, a terra prometida, aquele espaço, era deles. Veja comigo, por exemplo, capítulo 14, ou melhor, capítulo 13 primeiro, e verso 33. Os 10 espias disseram, no começo do versículo 33, do capítulo 13, também vimos ali gigantes. E no capítulo 14, no final do versículo 7, Josué e Caleb dizem assim: a terra é muitíssimo boa. No final do 8, ele diz: ela mana leite e mel. E no final do 9, ele diz: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Uns viram gigantes, outros disseram: o Senhor é conosco. É uma promessa dele para nós. Uns disseram: olha, não vai dar não, está difícil. A terra devora os seus moradores. Outros disseram: não, a terra é muitíssimo boa. Terra que mana leite e mel. Terra em que nós podemos entrar, subir contra ela, devorar os seus habitantes como pão, porque o Senhor está conosco. Comprometidos acreditam que Deus está com eles todos os dias da sua vida. Comprometidos caminham pela fé, buscando a vontade do Senhor para as suas vidas. Envolvidos olham obstáculos, envolvidos não falam palavras que vão edificar, que fazem crescer, que dão ânimo, que dão força. Comprometidos não são aqueles que animam, aqueles que veem dos obstáculos, aqueles que acreditam, mesmo não vendo com os olhos da carne, que há uma promessa estabelecida de Deus para as suas vidas. E quando Deus faz a promessa, Ele cumpre, custe o que custar. Comprometidos é aqueles que pela promessa de Deus caminham e vão até o fim, que se doam, que se entregam de todo o coração. Você tem se envolvido ou se comprometido com a sua família, com a sua igreja, com o seu ministério, com o seu trabalho, com o tema da igreja, com missões, com o discipulado, com os ministérios? Você é um envolvido ou você é um comprometido? Como está você? Neemias saiu de uma terra distante, andou mais ou menos 6 meses em cima de lombo de mula e de cavalo. Acho que nem cavalo tinha, era camelo mesmo. 6 meses caminhando, indo para uma terra que está abandonada, depreciada, destruída, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Ele se arriscou durante a caminhada no deserto para chegar lá. Podia ser atacado, assaltado, morto. Lá, as pessoas que estavam em volta de Jerusalém estavam destruídas. Eram inimigos dos judeus, queriam matá-los quando eles começaram a construir. Ele arriscou a sua vida. Ele disse em um momento que eles estavam com uma mão no tijolo construindo e a outra estava na espada, só aguardando se precisasse. Oravam ao Senhor e a outra mão na espada, para agir se precisasse. Ele deu seu tempo. Ele deixou a sua vida de copeiro do rei, porque lá tinha regalias, ele estava do lado do rei, ele poderia ser uma pessoa que influenciasse o rei, ele comia das coisas que o rei comia, ele estava em segurança, porque estava no palácio, as forças militares estavam protegendo o rei, e ele estava ali junto, deixou tudo aquilo para viver uma vida reconstruindo o mundo de uma cidade, num lugar distante, sem segurança. Ele deu dos seus bens materiais, está lá no capítulo 6 de Neemias, pode olhar, deu dos seus bens materiais para que aquilo fosse uma realidade.
Ou seja, ele se comprometeu com a obra de reconstrução. Você precisa construir alguma coisa na sua vida? Você precisa reconstruir alguma coisa na sua vida? Você precisa ser comprometido com aquilo que você está realizando. A sua família precisa mudar. A sua casa precisa ser diferente. Você precisa ser comprometido com a sua família, com as promessas de Deus na sua vida e na vida da sua família. A sua igreja pode crescer, você tem que ser comprometido com ela. Há uma visão, há uma missão, há um tema, você precisa se comprometer com a vontade de Deus na sua vida. E assim você poderá experimentar de fato as promessas de Deus sobre cada um de vocês. Amém, queridos? Amém. Diga para o irmão que está do teu lado aí, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. O compromisso com Deus, amados, nos leva de fato a termos espontaneidade para servir na sua obra, na sua casa, a termos de fato disposição de entregarmos tudo aquilo que nós poderíamos por esta causa. Jesus entregou a sua vida por nós. Ele se comprometeu para que nós tivéssemos uma vida modificada. E agora nos conclama, nos chama, nos traz a responsabilidade de sermos comprometidos com Ele e com a sua obra e não mais somente envolvidos. Amém, queridos? Amém. Eu quero orar com você nessa noite sobre isso. Eu não sei como você está. Eu não sei se você pudesse julgar agora de 0 a 10, né? 0 envolvido e 10 comprometido. Em que nível você está? Eu quero fazer um desafio a você para nós orarmos juntos nessa noite. Eu quero orar com você, mas para que a gente não perceba quem é quem, né? Então eu quero orar da seguinte forma: eu quero orar para que os comprometidos se tornem mais comprometidos ainda, e para aqueles que se consideram envolvidos, mas nessa noite querem se comprometer com o Senhor, com o Rei que se comprometeu com você, você também poderá receber oração em nome de Jesus nessa noite. Amém, queridos? Podemos fazer isso? Feche seus olhos um minuto, então, e faça uma reflexão. Qual é o nível de compromisso que você tem com a obra do Senhor? Qual é o nível de compromisso que você tem com a sua família? Qual é o nível de compromisso que você tem tido com a causa da sua igreja? Você está envolvido ou você está comprometido? Você tem olhado e visto, além dos obstáculos? A sua boca é uma boca que tem profetizado bênçãos? Você tem crido piamente nas promessas de Deus, mesmo que muitos obstáculos tenham surgido na nossa vida, ou na sua vida? Como tem sido esse momento da sua existência? Você está envolvido ou você está comprometido? Você está envolvida ou você está comprometido?